Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Valor do Controle. Aqui a gente acredita que ignorar os números não vai resolver os seus problemas, vai deixar você no escuro. E para trazer mais clareza para sua gestão, mais leveza para os seus negócios, que hoje trazemos um tema que é planejar. Planejar de maneira estratégica, orquestrando todas as situações para que a criatividade flua na sua empresa. Não é isso, Alê? Isso aí. Quem vai conversar com a gente aqui, um amigo meu de longa data, por muitos anos cliente, e uma pessoa sensacional que sabe muito de planejamento, diretor de planejamento e novos negócios na High Company, Juliano Ferreira Pinto. E aí, Juliano? Tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo. Olha, um prazer estar aqui com vocês hoje. Falar um pouco sobre isso que a gente chama de planejamento, né? Mas tem vários nomes. Eu tô feliz aqui de poder compartilhar e reencontrar aqui a Alexandre, que tem um tempo que a gente não se encontra. Nossa Senhora. Já falamos bastante ali fora, agora Isso vamos aí. falar bastante aqui também. E é isso, cara. A ideia aqui é conectar, né? Conectar as pessoas que convivem, que gostam de você, com as pessoas que convivem, que gostam da gente. Naturalmente, né? Pra quem não te conhece, quem é o Juliano, sua trajetória, como é que você começou, como é que você chegou onde você tá? Conta pra gente aí. A minha história, ela começa aí, uma história até que estava contando ali fora, com meu pai sendo um cara extremamente engenheiro, é, dirigido por dados e tudo mais, e minha mãe bailarina, Nossa, professora de balé por muito tempo, dona de produtora, enfim. Eu fui criado nesse ambiente, né, dessa dualidade, eu acho que isso me deu um equilíbrio muito bom, assim, para estar dentro da parte de números e também da parte artística. Eu desenvolvi e no terceiro ano eu ia fazer engenharia civil, mas acabei escolhendo fazer arquitetura, também porque queria ter esse lado um pouco mais criativo. O drive ali o que te levou assim, cara, vou fazer arquitetura? Sempre que te perguntar isso, inclusive. Cara, vou te falar, eu até fui na Escola São Domingos agora fazer um bate-papo lá com algumas crianças, adolescentes que estão prestes a escolher sua profissão, e eu falei isso lá, que era o seguinte: quando eu fui, eu vi o cara de engenharia civil na época, que era assim, pô, meu pai, engenheiro, meu irmão tinha feito engenharia também, eu falei, vou ser engenheiro, ser engenharia civil, é o que eu vou fazer. E aí o cara era até um pai de amigo meu que era um calculista estrutural e aí ele ficava o dia inteiro atrás do computador, só, tipo, calculando o tamanho da viga e de pilar. E eu falei, cara, eu não quero isso, eu preciso de ter um pouco mais liberdade. Sempre gostei de, sei lá, desenhar, cultura, fazia capoeira, esporte, não sei o que, o tempo todo. E aí eu quis um pouco dessa liberdade, e aí, né, na escolha ali, né, eu sempre fui bom em física, matemática, sempre fui bom com números, mas também tinha esse lado cultural muito forte. Aí eu acabei escolhendo a arquitetura por essa vertente, de ser uma engenheira civil com a liberdade também da criação. Sim. E aí, durante a minha faculdade, eu fiz uma faculdade muito bem, até nota 8 para cima, assim, sempre foi muito bom. Só que tinha uma questão que eu tive uma marca de roupa durante a minha faculdade. E aí, durante a faculdade, eu trilhei muito esse caminho do empreendedorismo, de entender, pô, eu fiz isso aqui por tanto, preciso vender por esse outro jeito, como é que eu vou vender, como é que eu faço marketing, Instagram, tem que dar para artista, como é que funciona e tudo mais. E aí, no final da faculdade, eu não tinha estagiado, cara. E aí eu falei, cara, eu preciso tentar ser arquiteto, né, de alguma maneira e tal. Vou ver o que vai acontecer. Um sócio já tinha ido para Nova Zelândia, o outro também não estava querendo muito enfim, fazer o que a gente estava disposto ali. E aí eu meio que parei esse projeto, consegui, graças a Deus, uma alma bondosa que comprou todo o meu estoque para vender num showroom que ele tinha. E fui trabalhar com arquitetura, aí fui fazer estágio e tal, trabalhei em alguns escritórios e fui conhecer mais. Só que mesmo depois de ter formado e tudo mais, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha assim, cara, o que que eu faço agora, né? Eu vou ter uma marca de roupa ou vou ser arquiteto? E aí fui para o Rio, meio que ainda com essa dúvida, fui fazer um curso de visual merchandising e branding para ponto de venda. Por quê? Se eu fosse ter minha marca, eu ia fazer a loja da minha marca. Se não, eu ia trabalhar com Os outros. arquitetura, Sim. muito focado em branding e tudo mais. E aí volto do Rio, e aliás foi
meio punk, assim, né? Trabalhava, estudava à noite e tudo mais, foi um corre. Mas quando eu voltei do Rio, eu vi que tinha muita coisa que tinha mercado no Rio e não tinha mercado aqui. Não existia gente que fazia aquilo ali. E aí a gente monta um escritório de arquitetura chamado Angatu Arquitetos, que era formado por 4 sócios. E a gente focou muito em institucional e comercial. Porque a gente usava muito dessa bagagem de fazer uma coisa que você parece que... E aí a gente tinha essa brincadeira que, assim, quando você entra num lugar e parece que é uma franquia, é isso que a gente quer fazer. Sim. Porque você começa a conectar ali os valores da empresa com a instituição e tudo mais, com o visual merchandising, as cores, enfim. A gente sempre trabalhava muito em contato também com outros profissionais. Então, designer, marqueteiros e tal, também estavam dentro desse processo criativo que era da Angatu. E foi um sucesso. A gente saiu em várias plataformas Legal. assim, ganhamos prêmios, né, de primeiro escritório, a Capixaba tá no ArcDaily e tudo mais, foi muito legal, assim, muitos projetos relevantes. Escola São Amigos, por exemplo, fazíamos mais de 12 projetos, foi, assim, clientes recorrentes, a gente conseguia fazer isso, que era uma coisa legal. E aí a pandemia deu uma chacoalhada um pouco nisso, nesse momento, e eu trabalhava desde 2017, já na RAI, como um consultor, assim, e já fazia de tudo lá, né? Comecei fazendo um pouco nessa parte de organização de processos. No meio do caminho, né? Eu entendi que eu não tinha feito arquitetura para ser empreendedor, então não sabia fazer isso. Fiz uma pós-graduação em gestão empresarial também na FGV, e aí isso me deu uma base para entender todos os números, negociações, enfim, entender o que é uma empresa, o que é gerir uma empresa, foi muito bom para dar esse passo também lá como arquiteto. E isso me ajudou muito também nesse processo quando eu fui lá ajudar o Diogo, na época, que tinha ido para fora do país, para fazer uma gestão meio que mínima ali da equipe, de terça e quinta, à tarde. E aí a gente começou a trabalhar nesse processo. Eles chamavam até de macrociclos, né? Que era o ciclo de cada uma das coleções. A gente acabou criando esse fluxo de projetos que acontecia como se fosse uma gestão de obra ali, né? Sim. A gente adaptou isso para os ciclos de coleção. E aí, fiquei até 2020 fazendo isso. Depois a gente fez uma parte de exportação, muito relevante também em 2019. E aí fui lidando também com todos os outros aspectos da empresa. Só um detalhe aí nessa construção. Quando você fala em lidar com aspectos da empresa, a gente também está lidando com aspectos de crescimento da empresa. Eu acho legal se associar o momento teu naquele momento com o momento teu hoje. Porque houve um boom aí nesse meio tempo, né? E um boom participando você como figura ativa lá dentro. Então, ou seja, qual é o impacto da gestão do Juliano dentro do boom do negócio? Entendeu? Eu acho que esse paralelo é legal. Eu acho que tá claro, assim, que a gente acabou explodindo, né, nesses anos, né? Desde 2018 até 2024, a gente teve um crescimento expoente de, assim, duplicar de tamanho a cada ano, pelo menos duplicar. Sim. E aí isso fez com que a gente tivesse diversos desafios, e um dos desafios era a criação das coleções e tudo mais, que eu estava realmente totalmente ligado a isso, e a gente acabou adotando práticas que eram práticas muito comuns, mais fora do Brasil do que no Brasil, que era um aumento da quantidade de coleções por ano. Então isso era um projeto e era um processo que era totalmente destoante do que era o caminho que todas as outras marcas estavam fazendo, que era fazer uma coleção outono e inverno, Sazonalidade, né? primavera, verão, e aí isso entregava para os representantes e tudo mais. Isso era um caminho que a gente não passava pela época. A gente fazia as vendas diretas, era pré-venda, a gente vendia só com catálogo online, não tinha piloto. Então, uma série de coisas que a gente acabou criando, né? Desde 2015, lá na minha primeira entrada, depois 2017, com outras questões e tudo mais, ajustando o processo, entendendo quem são as pessoas que vão fazer o quê e tudo mais. Isso, pô, foi assim, imprescindível para que a gente alcançasse esse sucesso, até por conta da quantidade de produtos que a gente conseguiu ofertar de forma diferente também, no momento que a marca estava quente, né? Nesse E sentido. quando você... Ai, desculpa. Não, o cara faz o seguinte, quando ele fala de sucesso, o que é o sucesso aí? Qual o sucesso que foi alcançado? Como é que mensura isso? Não precisa, obviamente, falar em número, né? Mas... Cara, eu acho que é difícil não falar número, mas assim, eu acho que
parâmetro bom, que é um parâmetro aberto, público, é assim, Isso. uma marca de streetwear já teve 800 mil seguidores no Instagram, então para esse mercado ter 800 mil seguidores é uma coisa absurda, assim, é muito grande. Post com 2.500 comentários, mais de 3 mil curtidas. 3 mil não, mais de 100 mil curtidas num comentário. Republicação de postagem, por exemplo, quando a gente fez a primeira loja ou o primeiro post da Disney, de um senso de comunidade muito forte, que era assim: olha o que esses caras conseguiram, olha o que a gente conseguiu. Sim. Porque era muito claro que a gente fazia parte de um sonho das pessoas que estavam ali, e a Rai sempre foi um pouco sobre isso, sobre trazer uma forma de se vestir para uma pessoa que estava no Brasil, mas que viajava o mundo, que tinha ambições maiores, né? De go higher, que a Sim. gente trazia muito no começo, né? Até esse slogan e, tipo, isso acabou criando esse senso de comunidade. A gente tem equipe de skate profissional e tudo mais. Lançamos 2 filmes na Thrasher Magazine, que é a maior, enfim, maior revista de skate do mundo. Legal. Então tem muitos ganhos que foram compartilhados com toda essa comunidade e isso fez com que fosse recíproco, né? Sim. Ele Como vibrava você de lá, a fez gente pra vibrava de equilibrar? cá. E como você fez para equilibrar toda essa ascensão com a sua vida pessoal, com a sua gestão lá da outra empresa? Como que você lidou com tudo isso? O equilíbrio ficou como? Então, de 2017 a 2020, eu trabalhei nas duas. Então, eu tinha uma rotina de trabalho bem árdua, assim, porque eu chegava bem. Eu gostava de remar, né, já nessa época. Então, eu acordava bem cedo, umas 4h30, 4 e pouco. 5 horas já estava dentro d'água, remava e tal, voltava, passeava com o cachorro rapidinho, já ia para a empresa. E aí, a empresa ficava o máximo que eu desse, pô, inúmeras horas lá, inúmeros dias até de madrugada lá com os sócios, e a gente quebrando cabeça. Então, essa parte também de dados, desde a época da arquitetura, já era uma coisa que para mim fazia muito sentido, né? Talvez eu acho que a gente foi um dos primeiros escritórios de arquitetura aqui em Vitória a contratar um software que ele media tudo que a gente fazia. Então, todas as pessoas que trabalhavam nos projetos mediam a quantidade de horas que estavam gastando, a quantidade de horas em cada programa, para a gente também mensurar tudo aquilo que a gente estava fazendo, porque na hora de precificar, a gente precisava precificar direito. A gente sempre foi um escritório que tinha como base, assim, ser muito ligado aos clientes, né? Sempre estar do lado dos clientes, identificar quem era aquela pessoa e fazer um projeto muito personalizado. E isso fazia com que a gente tivesse uma relação muito próxima a eles. Então a gente precisava, tipo assim, cara, para eu dar um pulo para cá e começar a pagar para fazer o projeto para esse cara é muito fácil. E aí a gente começou a entender esse ponto também. Mas a gente, cara, ficou um pouco mais complicado na época da pandemia, né? Que aí eu tive que fazer essa escolha de trocar a arquitetura pela Rai. Foi uma escolha que para mim estava muito difícil na época, mas que se tornou uma decisão muito assertiva que eu tive, porque nessa transição eu vi que eu fiquei muito mais no flow, assim, no sentido de trabalho, porque eram desafios que eu nunca tinha vivido, mas que eu tinha as capacidades e as habilidades para conseguir performar aquilo. Então era sempre uma coisa muito nova e essa capacidade criativa que eu tenho, que por mais que eu não seja um ilustrador ou um designer dentro desse âmbito da empresa da Rai, né? Apesar de já ter feito isso também em outros momentos, mas dentro da empresa Rai não desempenho esse papel, acabou me ajudando criativamente para novas funções, novos desafios para estar trilhando esse espaço. Muito legal isso aí. Cara, por te conhecer a sua história, participar da sua história e fazendo um parênteses maravilhoso aqui, que é falando sobre a Angatu, né, que hoje é a ETE, É. né? Eram 4 sócios e todos prosperaram. Uhum. Todos sócios são high level, né? Você, Clara, Natan, Rovena. E isso é muito legal, porque isso demonstra que vocês não se juntaram à toa, Sim. entendeu? E vocês não prosperaram à toa. Mas aqui falando de Juliano, assim, se a gente tá falando de um sucesso, de uma explosão, de um negócio que cresceu muito em tamanho, a virar uma das marcas mais influentes do streetwear hoje, Brasil, talvez América Latina, Ascensão em pouquíssimo tempo, né? eles têm uma explosão em tese, assim, quando a gente fala de empresa, né, de longo tempo, realmente é pouco tempo, né? É, muito bom. Apesar de o trabalho ser um trabalho de mais tempo, né? Mas assim, é do nada, a gente não sabe nunca, né? Do nada, pô! Mas falando de Juliano nesse momento, quem Juliano era naquele momento ali no início de uma empresa que talvez não faturava 100 mil no ano, lá no início,
para uma empresa de milhões e milhões de faturamento hoje. Quem Juliano era e quem Juliano precisou ser de diferente para chegar hoje e fazer parte desse sucesso, fazer parte desse resultado. Cara, eu assim, olhando pra trás agora e tentando enxergar isso, eu vejo que, pô, com certeza eu era muito mais ingênuo do que eu sou hoje. Eh, Hoje eu tenho 35 anos, tô a fazer 35 anos agora no final do ano. Então, acho que a maturidade traz pra gente também muitas sabedorias, né, muitas coisas que a gente já passou, muitas estradas esburacadas que deram pra gente ali uma aptidão pra poder ultrapassar isso. Mas assim, eu acho que a essência do Juliano que estava lá e a essência do Juliano que está aqui hoje é a mesma, assim. Eu sempre busquei por talvez não ter todas as respostas prontas na hora que aquele desafio chegava na minha mesa, sempre busquei enfrentar aqueles desafios da melhor maneira possível. Eu acho que isso me fez conseguir crescer e buscar o conhecimento necessário para estar buscando o próximo degrau, né? Talvez para mim fique mais claro entender eh, metas a curto prazo dentro da minha carreira, para que eu consiga, tipo, olha, pra eu chegar lá onde eu quero agora, eu preciso dessa e dessa habilidade. Agora eu preciso disso e disso e disso. Talvez as dificuldades que eu tenha tido no começo, lá em 2017, enfim, naquela estrutura que era muito menor, 5, 6, 7, 8 pessoas no máximo, para agora 50, 60 pessoas, foram dificuldades diferentes. Dificuldades, às vezes, no começo, muito mais interpessoais, de soft skill, de entender, às vezes, pô, como lidar com uma decisão que é diferente da que eu tomaria, ou uma decisão que eu precisava implementar, mas que tinha uma resistência de certa equipe ou não. Isso me fez crescer e entender como fazer essas escolhas numa outra esfera, que hoje é muito mais acima, dentro dessa pirâmide do organograma, né? Mas isso me deu base para conseguir construir, pilares fortes o suficientes para eu estar aqui hoje, conseguindo conversar de igual para igual com marcas globais, enfim. Hoje, por eu estar nessa posição de novos negócios, né, de gerente de novos negócios, sou eu que trato também com todo atendimento e, enfim, toda a parte de contrato e etc., também com essas outras marcas. Então, nos últimos anos foram empresas japonesas, empresas americanas, empresas gigantes como Disney, empresas menores, mas de relevância também dentro do cenário. Isso fez com que eu entendesse também muito mais do negócio. Antes eu queria entender, não o negócio em si, mas a forma que aquilo funcionava. Hoje eu já consigo entender um âmbito muito maior, uma imagem afastada do negócio, em que eu consigo entender tanto da parte de produção, quanto da parte financeira, da parte de impostos, um pouco ali da parte de design, tudo mais. Eu acabo permeando bastante dentro dos setores, o que faz com que eu tenha essa imagem um pouco mais complexa, assim, e consiga, talvez com pequenos ajustes dentro dos setores, trazer uma performance melhor. Como que você lida com essa questão do planejamento que você chegou a falar, antes da gente ligar as câmeras? Orquestrar toda essa dinâmica que você tem um pouquinho de cada visão, como que você consegue administrar isso orquestrando diante de tantas pessoas que trabalham com você? Olha, acho que a primeira parte do planejamento, ela é uma parte de colher dados, né. Você vai conversar com um cara ali, depois você vai conversar com um cara ali e tal. E eu nunca fui um cara muito de embate, assim. Eu tenho minhas opiniões e tudo mais, mas eu nunca vou bater muito de frente com você. Eu tento sempre contornar uma situação, às vezes trazendo um outro ponto, até a gente chegar numa convergência que seja legal. E como eu estava tratando com designers, com pessoas que às vezes tinham um senso de aquilo é meu, e o artista ele tem muito isso, né? O De ego no pertencimento, artista, do né? pertencimento, é muito mais forte que talvez em outras profissões, né? Uhum. E aí ter essa forma de lidar talvez me deu muita abertura para construir isso de uma forma mais fluida, sabe? E eu tive diversos desafios, assim, então tive pessoas dentro da produção e dentro do design, por exemplo, que falavam, ó, toma conta de tudo aí, mas nessa parte aqui você não vai tomar conta não. E eu ter que, tipo, calma aí, cara, não é assim, vamos desse outro jeito. E no final, na construção, já já era o contrário. Pô, vem aqui,
me ajuda a criar uma ferramenta aqui pra gente fazer esse planejamento dar certo. Pô, quero te mostrar o que eu tô fazendo. Então, o água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, as coisas foram acontecendo, né? Isso na parte inicial, né? Depois a gente vai criando isso muito em várias mãos, porque eu também cheguei lá, eu já tinha tido a minha própria marca, eu entendia como é que funcionava o processo da criação até a entrega do produto e tudo mais, mas cada empresa é uma empresa, né? Cada processo é um processo, e então eu precisava acabar criando um pouco com o Alexandre, que vai falar dessa Cada parte. maturidade de uma empresa é diferente também, né? Exato. E O aí degrau os de tempos maturidade. são um pouco diferentes dentro de cada processo. E aí você cria isso junto com todo mundo já fica mais ciente de como as coisas vão funcionar e entendem o seu papel dentro de um processo como um todo. E aí isso deu uma fluidez boa para o projeto. Porque acabava que as pessoas meio que se cobravam, né? Eu sei que você precisa me entregar isso até agora e eu não vou ficar esperando você me entregar tudo. Então me entrega o que você já tem, eu vou fazendo com o que você já me entregou, mas me entrega aí, senão eu vou atrasar o próximo cara da linha de produção. E isso acabou ajudando a gente a criar esse processo. Mas a gente fala que a gente faz roupa e que roupa é diferente de tudo, e eu acho que muitos projetos são assim também. O planejamento, ele se quebra em vários momentos. Muitos momentos ele se quebra. Então, às vezes, você tem um contrato para assinar, que precisa ser assinado até tal dia, para lançar uma colaboração com outra marca, e esse contrato não vai ser assinado. Como é que você vai fazer? Você vai ter que espremer aqui, o outro lado, aí você troca, e você, em vez de lançar em setembro, você vai lançar em dezembro, traz outra para cá. E essa capacidade de flexibilizar e aprender e manipular isso muito rápido foi o que também deu muito sucesso para a Rai. Principalmente na pandemia. Na pandemia, enquanto todo mundo estava desesperado em o que fazer, porque estava dentro de um processo muito padrão, a gente conseguiu desconstruir todo o processo e lançar 3 a 4 coleções, mesmo que pequenas, com coisas que a gente tinha meio que em estoque, ou dentro de um fornecedor que já trabalhava com a gente, que estava precisando também fazer uma coisa, porque senão não ia sobreviver. A gente já tinha algumas famílias que trabalhavam com a gente também, e isso fez com que a gente conseguisse ter uma presença online no momento em que as pessoas estavam muito presentes, e acabou explodindo também essa E audiência. essa criação de oportunidades, como é que ela se deu? De Eu acho que, assim, é até um ponto que eu tenho conversado muito sobre isso esses dias, assim. Eu acho que a gente pode ser até um pouco ingênuo de falar que, às vezes, as oportunidades caem do céu. Eu acho que a gente constrói muito as oportunidades. Ah, Acho legal. difícil, pelo menos comigo, foram poucas as vezes que caíram do céu alguma coisa, assim. Eu sempre tive que batalhar por algumas coisas que eu queria, né? E principalmente nessa parte de novos negócios, não foi diferente. Eu acho que enquanto a gente ficou esperando as coisas caírem do céu ou alguém reconhecer alguma coisa que a gente tinha feito e chegar com uma proposta que a gente acreditava que estava à altura, a gente ficou meio que numa posição meio de Passiva. refém, né, passivo de uma situação. E aí, a partir do momento que a gente falou, não, agora vamos fazer diferente, vamos ser agora a gente que vai atrás disso aqui para resolver. Apesar da maior de todas, que foi a Disney, a gente ter sido passivo ainda, e foi um convite da própria Disney para fazer com a gente e tudo Que mais. legal, Que cara. Até uma legal. indicação. Aqui, representação aqui ou foi lá? A Disney Mundo já tinha feito algumas parcerias com marcas de streetwear, e Sim. a Disney Brasil tinha essa expectativa de fazer isso também. Sim. E aí, com uma conversa com um grande expoente, assim, dentro desse mercado, que é Sim. um cara que tem uma loja lá em São Paulo e tudo mais, e ele falou, cara, ó, se for fazer com alguém no Brasil, tem que fazer com esses caras. E aí, esse Legal. contato veio e a gente abraçou da melhor forma Não tinha possível. nem como falar não, né, gente? Ah, legal, né? Ainda Muito mais pra quem é legal. fã, né? Pra quem é fã. É, E, Cara, cara, e a gente muito legal. descobriu que o fã da Disney é todas as pessoas. todas as Tipo pessoas. assim, de todos os tipos e... É engraçado até, porque assim, eu nunca tive vontade de ir pra Disney. Nunca. Uhum. Tipo, todo mundo falava que a Disney, ai, coisa chata. Aí eu ficava assim, ai, nada a ver Disney, não, prefiro praia. Uhum. Até botar o pé lá. Ah, e viver a mágica, né? Cara, é surreal, é surreal. Eu sou fã, minhas Isso, duas filhas, é enfim. isso que eu ia falar agora, cara. A gente.
porra, o Walt Disney, né, é algo em tese, se a gente for analisar, antigo, né? Então você pega o Mickey, o Pateta, os originais, né? Uhum. E você traz pra nossa galera dos 35, 36 anos, a gente pegou, em tese, ali na nossa infância, muita coisa, mas tinha Disney ali no meio. Pô, Sim. Rei Leão, acertei, né? Disney Rei Leão, né? Sim, sim, Renan. Rei Leão, Aladdin, enfim, Uhum. toda essa galera aí, Bela e a Fera e tal. As filhas da Dada vêm praticamente isso, né? Aí tem os Frozen, Uhum. enfim, a Disney, um grande exemplo de criatividade, de permanência, de conectar Uhum. com o adulto Aham. e ainda conectar com a criança, né? E aí, esse collab, talvez descobrimos aí o que a Disney tem de planejamento lá, né? É. Possivelmente ela já pensava, lógico, estão falando de uma das maiores empresas do mundo, né? Mas Uma das essa maiores conexão... fontes de receita da Disney é a parte de licenciamento também de produto. Então eles têm Exato. essa percepção. Pra gente, na parte de dados, ficou muito claro em que a gente avaliava esse público, né? E depois desse boom, que foi essa coleção que a gente fez com a Disney, a gente viu que o público mudou muito. Por quê? Porque não era só mais o cara que era antenado em streetwear, que gostava de viajar, que era, enfim, antenado, né? Vou trazer essa palavra, que quis comprar essa roupa. Agora era a menina, era o cara que ia pra Disney com a família, queria comprar também para chegar lá com o boné Meu da marido tem uma blusa cheia de princesas. E o meu marido tem uma blusa que tem o Mickey na frente e atrás, por Sim. causa das filhas. Não é um Exato. público que ninguém admira, né? Mas é isso. Então, e aí a gente começou a entender que a parte de dados, que depois ficou de presente pra gente, né, Sim. nesse caso, que o público estava muito diverso. E a gente começou, cara, fiz esse movimento, expandiu o meu público, chegamos a essa quantidade de pessoas. Como que a gente olha para isso agora? A gente vai continuar fazendo roupa só para essa galera que a gente fazia antes, ou a gente também vai querer influenciar parte desse outro público? É uma decisão difícil, né? Muito, Porque porque definir o público já é difícil. E você expandir o público, como é que você vai atender ele, né? e os marqueteiros às vezes fazem, pô, esse público aqui é o público sujo, que chegou, mas não era para estar aqui e tudo mais. Eles falam até isso, às vezes, na parte de você fazer promoção ou não fazer promoção. Então, aí foi uma decisão difícil, mas que a gente abriu um pouco mais esse público, principalmente depois dessa coleção, por ter entendido principalmente esses dados que a gente visualizou pós o lançamento. Isso é iniciando a conversa sobre dados, é um belo exemplo aí, porque você falou, ficou essa herança aí, ficou esse lucro a mais aí, que são dados, né? Uhum. E aí, falar sobre na verdade, quão relevantes são os dados que vocês geram hoje, qual é o nível de uso de relatório, de dados, de KPI, para você tomar decisão hoje. Conta um pouquinho pra gente esse relacionamento entre dados do seu negócio hoje que você gerencia Uhum. e o que eles influenciam no seu poder de decisão. Como é que tá isso? Cara, os dados, eles são quase que tudo, assim, né, dentro do processo. Lógico que a gente está falando de uma empresa de moda em que a tendência é uma coisa que a gente também precisa olhar muito, estar muito atenado e tudo mais, mas eu acho que medir o negócio e entender o negócio como um negócio que precisa dar lucro no final das contas é um ponto muito chave dentro do processo. E que a gente às vezes não fazia, tá? Dentro do processo de crescimento da RAI, Isso em é legal. vários momentos a gente era muito ingênuo Isso é quanto à importante. parte financeira do Era negócio. vulnerável, né? É, era vulnerável de certa forma, porque em vários momentos a gente se questionava e falava assim, cara, a gente vai falar com esse outro parceiro aqui sobre esse tema de precificação desse produto, ele vai rir da nossa cara, que a gente está ganhando tanto desse produto. A gente tinha que estar ganhando muito mais. A gente era ingênuo nesse sentido, só que a gente foi aprendendo. Algumas consultorias também passaram dentro do processo para a gente começar a entender tanto a parte de precificação, quanto a parte de compras, enfim, E essa é uma toda a dor, né, cara? estrutura do negócio. O negócio tá crescendo. Todo mês ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando. Se ali a gente não tá estruturado em um sistema que nos entregue os dados, Aham. nesse meio tempo que ele tá aumentando, que não vai estar mesmo, né? É, Vambora, deixa o negócio ir, vamos ver até onde ele vai, porque vai criar um gap, vai criar um buraco de dados nesse sim. meio tempo, a gente vai ter que resolver. E aí, esse exemplo é um exemplo interessante, porque há 15 dias atrás a gente estava falando sobre isso. Sobre, beleza, cresci.
E agora? E agora? Cadê os dados do meu crescimento? Cadê o meu resultado? Cadê a minha gestão de custos? Porque foi tão rápido que a gente teve que se priorizar o crescimento, ou seja, priorizar a venda, priorizar a logística, priorizar atendimento a cliente, entrega, tudo. Uhum. Mas não priorizar o que de fato está acontecendo, trazendo para número. Uhum. Quando, em que ano que isso mudou? Em que ano que isso ficou mais maduro? E se você puder dar algum exemplo de relatório que você passou a usar, Uhum. que gerou muita eficiência, cara, a gente viu, ou quando a gente olhou esse relatório aqui, a gente viu, meu Deus, a gente tá gastando muito, vamos ajustar, ou a gente tava mandando fazer muita, enfim, a coleção muito maior do que precisava. Quando é que virou isso aí? Olha, eu acho que isso virou depois das estrias, né? Quando você cresce muito rápido, você vê as estrias, né? Sim. E quando a gente começou a ver isso, foi um momento em que a gente começou a tentar olhar para os dados. E os dados eram, assim, podres. A gente tinha nada de dado. Nada de dado. Então, um ponto muito específico que eu lembro muito bem agora é quando a gente começou a entender o ciclo de vida do produto. Em que antes saía tipo, de uma ficha técnica e chegava um produto no final. Esse ciclo de produto, a gente começou a fazer uma ferramenta de PLM, né? Que é o ciclo de vida, a Product Life Cycle Manager. Uhum. Acho que é isso, Uhum. management. Aí, dentro desse processo, a gente começou a entender que a gente precisava deixar dentro desse produto alguns dados. Desde do momento da criação, na atribuição da matéria-prima, etc., desde a contratação do produto, tempo de chegada, e aí depois da venda também, ó, demorou tanto tempo para ter liquidez, esse produto demora tanto tempo, porque quando a gente olhava, às vezes, o dado que a gente tinha, que era muito baixo, a gente falava, cara, eu não consigo fazer nada com isso aqui. Sim. Porque, para mim, não é a informação que eu preciso. Então, antes de olhar os dados e falar assim, ah, pô, meu dado não é legal, não dá para olhar o que eu preciso. Então, a gente tinha uma questão que a Rai, ela foi iniciada para ser uma empresa que vendia online. E o RP, por exemplo, que a gente usa lá é o Tiny, que é um RP de e-commerce. E-commerce. Basicamente e-commerce. Ele tá evoluindo agora. Tem módulos de Mas produção. é e-commerce. Tem módulos de produção, tem, assim, tem uma robustez, tanto que a gente usa ele até hoje. Sim. Só que não é não é um SAP, não é... Não é o enfim, Sankia também. não é. E aí a gente começou a falar, cara, estamos devendo aqui nessa parte. Aí vimos uma estria aqui. Aí vamos tentar mudar de RP? Vamos. Foi um desastre. Uhum. Desastre total, totalmente engessado. Ficamos 6 meses para tentar fazer a implantação. Tudo errado, voltamos atrás. Continuamos com o Tiny, criamos uma ferramenta paralela. E aí a gente fez esse processo de PLM dentro do Asana. E aí um papel bom, assim, dos desenvolvedores lá dentro, do Breno, do Bertz, também do Pablo. A gente cria algumas ferramentas que acabam orquestrando toda essa parte de PLM, né? De PLM do produto, para a gente ter menos erro. Então, por exemplo, às vezes, a criação criava um produto que era roxo. Só que no meio do processo, não tinha o roxo. E ele virou laranja, por exemplo. No final, a gente não tinha o dado que mudou de laranja para roxo, o produto subia roxo na foto e laranja no escrito. E aí dava uma confusão. Ou aquele produto era o TS 300 e quanto, né, que era o SKU, e aí depois mudou, porque já tinha usado aquele. Enfim, várias coisas que eram estrias dentro do processo, que a gente vem melhorando cada vez mais dentro do projeto, assim. Tem muita coisa ainda para fazer. Muita coisa. É ingênuo achar que a gente está perfeito. Mas a gente já melhorou muito desde a hora que a gente começou. Claro. Muito. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que primeiro, identificar o que é importante para o negócio. Olhar o dado. Ah, não, o dado não está legal. Então, vamos estruturar os dados. Aí, vamos estruturar os dados. Vamos começar a ver o que a gente está falando. Uhum. Teve até uma certa vez que uma gestora chegou para a gente e falou assim, quantos por cento do faturamento a gente está gastando em transporte? Aí a gente não tinha esse KPI. Silêncio. Aí você começa, tipo, correr atrás de tudo. Sim. E aí acaba que aquilo vira um KPI para você acompanhar ao longo de outros processos. Claro. Lógico que existe uma dificuldade grande de manter aquela avaliação daqueles KPIs durante o processo. Sim.
Então, às vezes, por a gente também ser uma empresa muito mais voltada para design, branding, etc., a gente tem muitos momentos de projetos, que é tipo assim, vamos fazer o projeto desse aqui. Aí você faz aquele projeto, só que para você dar continuidade a algumas coisas dentro da estrutura da empresa, às vezes pô, outra coisa chegou na frente, você colocou ali aquilo que você fez uma vez, você não fez mais, vai fazer agora outro. Mas é importante a gente ter esse fluxo de continuidade, né? Deixa eu entender aqui então. Você está me dizendo o seguinte. Vamos ver se faz sentido o que eu vou falar, que pelo menos foi o que eu entendi. Tá. Você está falando que cada coleção pode ser um projeto, ela é individualizada a nível de criativo, a nível de Sim. desenho, né? Design thinking e tudo mais. Então ela é um projeto diferente, ou quando você fala projeto, você está falando do collab, você está falando de outras coisas? Não, cada coleção é um projeto diferente dentro Sim. do fluxo. E você tem análise financeira de todo esse projeto? Temos. Muito legal. Acho que a gente começou assim, foi até uma estrutura que a gente acabou herdando, né? De fazer as avaliações por projeto. Lógico que existe também toda a parte contábil, fiscal, etc., mensal, mas a gente faz um acompanhamento muito específico de projeto também, Muito que é legal. importante. Porque quando você faz a análise do seu projeto e você faz quando você falou PLM. PLM, que é a gestão do ciclo de vida do produto. Isso. Beleza. Então, quando a gente faz essa gestão, tá de quantos em quantos meses hoje as coleções? Ou não é fixo? Olha, a gente tem estruturas diferentes para drops comuns e para colaborações, porque a Tá. colaboração, ela Você tem um tempo a mais Sim. de avaliação, às vezes, de uma empresa que não está no Brasil, Entendi. etc. Tudo mais tem um tempo de vai e volta, de aprovação, Entendi. manda piloto para lá, volta para cá, é um tempo Sim. maior. Mas a gente está entre 8 e 10 meses. Entendi. Por que eu te perguntei isso? Porque quando a gente fala sobre ciclos da gestão do produto, e a gente fala sobre cada coleção ser um projeto, a gente está falando de cada projeto ter o investimento específico, a venda específica e o retorno específico. E quando eu falo desse retorno, eu jogo os meus custos fixos ali dentro daquele projeto. Então, em tese, se eu tenho uma coleção de 2 meses, a gente está falando de um planejamento de gastos durante um ciclo de 2 meses, mais o ciclo do recebimento. Porque às vezes já deu 2 meses, eu estou em outro projeto, mas no projeto novo eu estou recebendo do projeto antigo. Sim. Então, meu ciclo, minha necessidade de capital de giro, ela está atrelada a esse tempo. E mesmo estando atrelada a esse tempo, eu calculo quanto eu vou ter de retorno e calculo quanto eu preciso de capital até eu ter aquele retorno. Querendo ou não, eu tenho uma análise de resultado por projeto, ou seja, por coleção. E isso facilita a gestão para né? Muito. Por quê? Porque se eu tenho um resultado positivo exemplo, no drop 1, significa dizer que eu já tive resultado no ano. E aí eu chego no drop 2, se eu tenho outro resultado positivo, veja, eu já fragmento pro resultado por projeto, então eu já sei em tese meu resultado. Sim. Isso é muito legal. E querendo ou não, por mais que a gente fale sobre balanço anual, DRE, as partes atreladas ao contábil, mas quando a gente avalia no nosso planejamento do orçado versus o realizado e a gente vê que houve sucesso, às vezes até mais, né, ou às vezes um pouquinho menos do que a gente esperou, isso já é o resultado do negócio. Total. E isso é maravilhoso, cara. A gente teve algumas questões de particularidades do projeto, que nem sempre todos os projetos tinham a base de venda completa da Rai. Porque tem uma questão de branding, de posicionamento, e às vezes você quer tornar um produto mais energético do que comercial para aquela etapa do ano, enfim. Então, às vezes, a gente tinha que fazer isso. Pô, essa coleção aqui desse mês, ela tem que pagar o custo fixo dessa aqui, mais um pedaço dessa outra também, já que essa outra a gente só vai fazer para energia. Então, essa conversa, ela é quase que natural, assim, para a gente ter. Ó, esse projeto aqui, ele precisa não só bancar esse custo, mas esse outro também. E aí, a gente posicionava parte desse daqui, que era menor, para cá, ou um pouco para cá, um pouco para aquele outro. Essa conversa era meio que natural, assim, a gente fazer. Massa, cara. Esse controle que você tinha, que você tem na realidade, ele não te traz rigidez, né? Muito pelo contrário, ele te permite ser fluido entre as suas coleções. Porque quanto mais controle de forma estratégica você tem, melhor você consegue fluir. Porque tem muita gente que confunde essa questão de controle com rigidez, né? Mas ela te permite caminhar
e ser flexível em várias vertentes, até para você ter noção da onde você quer chegar, né? Muito legal isso. Não, totalmente. Eu acho que o ponto de você ter muito claro o que você tem, o que você está fazendo, acaba te dando uma liberdade de você conseguir fazer, por exemplo, o que eu disse aqui, né? Pô, essa coleção não vai dar para ser lançada nesse momento. Só que eu tenho informação suficiente para dizer que se eu jogar essa 2 meses para cá, essa de outro mês eu consigo adiantar um pouco e lançar dessa maneira. Ou não, não consigo. Tenho informação suficiente para falar que não consigo. O que que eu vou criar nesse ato? E isso já aconteceu em alguns momentos também. De você decidir pelo não Às e vezes não tem como. Não tem como, atrasou, não tem como. Só que eu preciso ter dado o suficiente para saber isso, não na hora que o negócio dá o problema, mas antes, Sim, entendeu? legal. sim. E aí, quando você fala em personalizações, ou seja, cada coleção em tese é única, porque vocês consideram cada coleção, então, como um projeto. Significa dizer que, beleza, tem questões que são padrões, talvez o modelo de produção, o processo do terceiro que faz a produção, Uhum, o tempo dele de entregar a coleção, tudo isso está cronometrado, uhum, né? E naturalmente é flexibilizado ao longo do tempo, caso não aconteça como planejado, exato. né? Beleza. E aí, quando você falou, por exemplo, sobre o processo criativo, né? Do ciclo do produto, do início até o fim, onde havia momentos que tinham erro, tá, beleza. Hoje vocês conseguem verificar isso de uma forma mais objetiva, vocês têm dados para verificar isso. Ok, mas como que vocês aproveitam, se os projetos em tese são personalizáveis, são diferentes, como é que vocês aproveitam o dado a nível macro de avaliar o andamento da empresa? Porque beleza, eu tenho um projeto às vezes 2 meses, mas se Uhum. eu for analisar a empresa no final do ano, como é que eu visualizo isso a nível de dados? Como que é isso hoje lá, na parte real de análise de resultados, somando tudo? Dentro da empresa, a gente acho que tenta deixar, às vezes, mais claro quais são os canais de venda da empresa. Porque a RAI hoje ela é uma indústria, né, mas ela também é uma atacadista, porque ela compra produto pronto, mas ela também industrializa, mas ela também é e-commerce, mas ela também é loja física. Sim, Então a gente tem vários canais e esse processo do produto, ele sai por vários canais diferentes com preços diferentes. Apesar de a gente estar comprando, às vezes, pelo mesmo preço. Então, entender as liquidez de cada um desses canais e os volumes desses canais acabam trazendo para a gente um resultado global do. Vou chamar de grupo, mas é uma empresa, né? sim. Uhum. Do grupo ali de canais de saída da RAI. No final do dia, a gente acaba tendo tanto as pré-vendas, que a gente hoje chama lá de programadas, então são os produtos que foram comprados antecipadamente através de um catálogo digital sem o cara ver aquele produto de fato, e também os produtos que foram comprados ou de pronta entrega, de um volume que a gente já tem pronto da peça física, ou nesses outros canais de B2C, né? Ou e-commerce e tal. Com esses canais separados, você acaba conseguindo fazer os relatórios via RP ou via, enfim, outras formas e entender esse balizamento de quanto daquilo que foi mensal está distribuído para cada projeto. E aí, esse é um relatório que a gente tem mensal lá, que é CFOP por filial e CFOP por projeto. Sim, legal. Muito E aí legal. você acaba filtrando pelos espaços de tempo e também entendendo, batendo isso, ó, do faturamento desse mês, desse canal, tantos por cento foi desse projeto e tantos por cento foi desse outro projeto. Legal. E aí você tem uma estrutura de dados para conseguir fazer isso. Aí, no começo era um Excel, hoje já não tem como, tem que ser um BI mais BI. estruturado, uma base de dados mais complexa, com, enfim, várias E aí vocês ramificações. conseguem avaliar também, né? Se vocês têm, obviamente, o resultado de faturamento, também o resultado por cento de custo de projeto e por cento de custo de filial. Sim, total. Legal. O, o, o negócio da RAI, por ela ter começado como e-commerce, ficou muito tempo fundido ali, né? Indústria e e-commerce ficou muito tempo fundido. Sim, E aí, em determinado momento, a gente falou, cara, a gente precisa dividir um pouco isso aqui para a gente entender melhor como que como que a gente vai medir isso. sim. E aí isso evoluiu também dentro desse processo de Legal. dados. E se você tivesse que falar, assim,
dar alguma dica, com tanta análise de dados por projeto, por tempo, para alguém que está iniciando um projeto na área do vestuário? O que você tem a dizer sobre os principais erros que vocês cometeram, para que as pessoas não cometam esses erros? E dar uma dica sobre como elas podem visualizar o negócio delas dessa forma profissional como você demonstrou aí agora. Olha, eu acho que no começo é difícil você ter tempo para fazer tudo, assim. Mas acho que o mínimo que você precisa ter é um estoque atualizado, entender quanto que você tem de estoque, quanto que Importante. custou para você fazer aquela peça, para ver se você está perdendo dinheiro ou ganhando dinheiro. Eu tive amigos no meu início assim de carreira que abriram hamburgueria, que abriram, enfim, inúmeros negócios que Mas, falavam no final, fazia conta, falava, puta, eu tô vendendo um negócio lá, tô ganhando R$ 1, velho. No deixa hambúrguer, eu tô fazer a ganhando conta R$ 1. depois, né? O cara fazia a conta depois. Aí não dava, entendeu? E aí, eu, às vezes, eu já fiz reunião com o meu Misturava a irmão. conta, né? Misturava a conta pessoal com isso aí é o que mais acontece. É. Mas eu já fiz a reunião com amigo do meu irmão, assim, pô, seu irmão trabalha lá, me ajuda, tô um negócio aqui e tal. E aí a gente sentar com o cara, e aí, durante a conversa, era um negócio assim, pô, eu pago tanto pra fazer isso, é R$ 5. Aí você perguntava assim, mas você botou o custo desse outro processo? Ah, não, isso eu não botei não, mas isso é pouco. Aí daqui a pouco, mas e o transporte que você levou daqui até lá? Ah, mas isso aí eu vou na minha vizinha lá, boto não sei o quê, eu não vou botar isso não. Aí, cara, no final, era um negócio que o cara, tipo assim, fazia um negócio gigante, que ele só botava o preço do tecido. Aí eu falei, pô, não faz sentido isso. Nenhum, cara. Entendeu? Um exemplo Por legal onde desse aí. sai, né, as arestas, assim, vai E escorrendo, aí eu acho que e no você não começo sabe é de onde tá. muito fácil do cara errar nisso, cara. É muito fácil. Eu tenho amigo que, tipo assim, depois de velho, né, pra não falar outra coisa, Sim, que sim. machucado no negócio, ele ainda às vezes erra, porque o cara quando ele é criativo, eu acho que ele tem esse lado, tipo assim, não, vou fazer, vou entregar o melhor que eu posso. E depois eu vejo o que vai dar e etc. Mas é difícil, cara. Se você não tiver um controle ou alguém do seu lado ali para te ajudar nesse ponto, você acaba. Detalhado, né, detalhado e certo, porque às vezes até você tenta se organizar, mas você se organiza bagunçando todo o coreto, vou dizer assim, e Exato. achando que tá arrumadinho, mas quando vai ver não tem informação nenhuma, porque não tem de onde extrair os dados fundamentais para você iniciar o negócio, né. Teve um exemplo. Bicho, isso não sai da minha cabeça, cara. Nunca, quando a gente fala de custos. E isso fica e martela na minha cabeça, cara. Restaurante é o Uhum. seguinte: você chega e você vai usar o limão para colocar na água com Ah, é, gás, você já falou isso né? mesmo. Essa é maravilhosa, porque é o seguinte: as pessoas estavam calculando o limão, ah, mas é só uma rodelinha e tal. Uhum. Tudo bem, mas eles calculavam o limão pelo quilo da compra. Quanto é que é o quilo do limão quando você tira a perda? Entendi. Esse é o valor do quilo do limão. Sim, Você entendeu? sim. E aí você vai fazer isso com tudo. Você faz, a gente vai fazer o seguinte, pô, comprei o limão a, sei lá, R$ 5 o quilo, vamos fazer uma limonada. Uhum. Primeira coisa pra fazer limonada tem que fazer o quê? Tirar a casca. Aí a casca às vezes pesa mais, Sim. Do que o suco não que é o você. 7, você entendeu? Aham. Agora já virou R$ 35. Você Sim. compra a peça da carne, você tira o sebo, você tira tudo. Uhum. Não é a carne a R$ 30, a carne já virou 45 quilos. Então, isso passa pelo processo, né, de precificação, né? E pelo Entender o custo, produto, né, o que você tá entender o fazendo. produto, exato, entender o produto, entender o seu custo unitário, entender o seu custo real. Lapidar os dados para você saber fazer uma análise bem feita, né. E passa pela, Escolhe. como a gente fala, e essa é a sua especialidade hoje, que é a gestão e planejamento de novos negócios, a abertura de novos negócios passa por isso, né? Sim. Primeiro saber tudo que vai acontecer, fazer todo o cálculo para avaliar a viabilidade e depois a gente vai pro dia a dia, né? É. Então, saber sobre os custos do negócio antes de você chegar a abrir ele é crucial para você ter chance de dar certo. Porque quando a gente fala de um novo negócio, uma nova unidade, não é porque tem a marca Rai que vai dar certo. Sim, com Tem certeza. outros fatores, inclusive se for uma loja física, fatores locais, Uhum. público, quem vai comprar e tudo mais, percentual, quem gosta de streetwear na área, enfim, Uhum. várias coisas que você faz a análise, Uhum. né? Então, isso, cara,
E aí você fala sobre as pessoas que abrem um negócio que não olham para isso. Mas não é pouca. Não, é muita. Não é pouca. Eu falo que eu tô numa ponta onde eu abro negócios que vão faturar 20, 30 mil por mês e eu gerencio negócios na parte contábil que faturam 1, 2 milhões por mês. Então eu vou elástico, né? Lá no de Sim. baixo pro de cima. E a gente vê o nível de maturidade. Por isso que eu falei, quem é Juliano antes e quem é Juliano agora. Porque o nível de maturidade muda e a necessidade de gerir dados muda. Hoje, por exemplo, você falou, cara, não tem como mais planilha. É claro, não tem como porque o negócio vai implodir. Simplesmente eu não sei o que tá acontecendo. É isso. Se eu for planilhar, amanhã eu não sei mais. Não, e eu ficava assim, nossa, eu sou muito bom no Excel. Ah, é. Muito bom no E Excel. vai dar bom. Deixa eu aqui no Excel que vai dar bom. Vai. Pera, aí acho que os primeiros anos da RAI eu tipo, já falei, nossa, não tá dando. E aí, Bertz, né, desenvolvedor, Claro. programador, etc. Não, Juliano, pelo menos um VBA aí você vai... É. E aí a gente começou e tal, mas agora tem que ser no BI. Pois é, cara. E aí o que eu mais vejo é o que você falou. No nosso dia a dia, Dada, a gente vê as pessoas abrindo negócio e, cara, eu lembro da época da... A gente abriu a ETE, não foi? Vocês tinham, mas a gente abriu, né? Sim, sim. A gente abriu a ETE, ó, desculpa, na época era Angatu, né? A gente abriu a Angatu na época e eu não sei se Mas foi abriu por o ETE causa... também, né? É. Você achou e abriu. Exato. Mudou só o nome, né? É. Eu não lembro se foi por causa de vocês ou na época de vocês já tinham. No meu formulário de abertura de empresa, hoje ninguém preenche, as pessoas simplesmente ignoram isso. No item 7 do formulário é assim, planejamento orçamentário. Qual é o teu planejamento de faturamento médio? Qual é o custo que você espera fixo? Qual é o custo variável em relação às suas vendas, sua operação? E qual é o teu resultado esperado? Você acha que alguém comenta ou coloca alguma coisa ali? Não. Aí você vai pensar, pô, não faz isso por quê? Porque não quer informar, não quer entregar pro contador. Com medo do cara que vai ver tudo. Não é isso. É porque quando elas são confrontadas com os dados, elas param e pensam, bicho, é muita coisa, vamos só abrir com o que a gente tem? Então a maioria, pela minha experiência, nem olha para custo, nem olha para resultado. E isso é muito importante quando a gente está falando de revenda e de produção. Quando a gente está falando de prestação de serviço, geralmente o preço é dado, é mais fácil. Agora, revenda e produção, que é onde tem as maiores quebras de empresa em pouco tempo, cara, pelo menos na minha mão, a maioria não sabe nem o que é o planejamento orçamentário. Cara, mas sabe que eu acho que o principal ganho que eu tive depois que eu abri a empresa sem ter feito a pós, foi que eu vi, cara, não sei nada. Sim. Eu não sei nada, eu não sabia nada, porque eu sentei 5 anos atrás de uma prancheta e aprendi a projetar arquitetura. Quer dizer, uma função. Eu entendia o que era conforto, eu entendia o que era... Eu não sabia como é que era uma DRE. Pô, a primeira reunião que eu devo ter feito com o Alexandre, coitado. Deve ter rido da minha cara na hora que eu acabei lá a reunião, porque eu não sabia nada. Era anexo 1, anexo 2, não sei o quê, e aquilo era uma confusão pra gente, a gente já não sabia fazer nada. E aí, naquele momento, eu falei, cara, eu preciso de ajuda. E ter essa humildade também é importante pro empreendedor. Saber, cara, eu não sei tudo. Às vezes, até um empreendedor que sai de um nicho específico e fala que vai para outro, e ele fala, não, isso aqui eu já sei. Mas tem que ter muita maturidade para falar que eu só sei que nada sei, né? Tem um cara chamado Richard Rittenband. Eu indico ele para todo mundo. Ele é da área de investimentos. É um cara, para mim, ícone. Ele tem a Convex Research. É um cara grande mesmo lá de São Paulo. Um cara foda. Inclusive, é o único que eu sigo a nível de economia, a nível de investimento, é ele. Porque, enfim, o cara é fora da linha. E ele tem um mantra dele, que ele tem a caneca dele lá. Seja humilde perante a incerteza. A gente precisa ser humilde às coisas que a gente não controla. E quando acontecem situações fora do nosso controle e planejamento, né? E a gente olhar para isso e falar, cara, beleza, eu dou conta, eu já passei, eu sei como é que é, calma. A gente pode até dar conta, a gente pode ter a habilidade, mas qual é o problema agora? Vamos avaliar a viabilidade, vamos avaliar o que a gente tem que ser flexível. As decisões que a gente tomou antes talvez não funcionem para agora. Então, o meu entendimento do ser humilde perante a incerteza é isso. Eu consegui entender naquele momento qual é o problema específico que eu não esperava e como tratar ele naquele momento de uma forma leve e de uma forma que a gente continue seguindo adiante. Por exemplo, um produto que começou no roxo e terminou no laranja. Sim.
Como é que eu faço? Já tá no laranja, tá para vender, vai sair amanhã. E aí? Uhum. Roxo ou laranja? Sim. Né? Ou, essa eu fiquei sabendo também por fora, essa é off. Ah, A tag era aqui, ó. Como é que chama? O bordado, enfim, era aqui. silk. O silk, do nada ele vem pra cá, ó. É. E aí? Sim, acontece, cara. Né? Às vezes o fornecedor, ele acha que ele sabe mais que o que estava escrito para ele fazer É. e ele faz diferente. A gente já teve várias pessoas vários casos, mas esse é um dos casos que o cara, ó, é para bater o silk laranja na camiseta verde. Chegou lá, o cara tinha feito prata. Ah, não, eu achei que ia ficar melhor. O Juro. negócio é meu, eu vou tomar uma decisão, né? Não. Porra. Você às vezes tem que passar por coisas nesse sentido. Sim. Mas voltando naquele outro caso, por exemplo, você também dentro da empresa ser vou chamar intraempreendedor, ao ponto de conseguir fazer assim, ó, por exemplo, uma coisa que a gente fez quando a gente foi abrir a primeira loja da Rai, tem que fazer um plano de negócio daquela loja. Sim. Internamente, você não é só, vou abrir uma loja. A marca já tá estourada, vamos abrir a loja, que é isso. Não, faz o plano. Como é que você vai gastar? Quais são os gastos? Para você até entender sobre aquele negócio, sabe? Isso foi importante em vários momentos. E isso também, você não aprende de uma hora para outra. Fazer um plano estruturado e tudo mais. Você acabou de falar da humildade. A gente precisa entender sobre aquele novo negócio. Falou o cara que tá com um monte de loja, com a marca com milhões de reais, com a gestão que já opera e dá resultado. Olha, isso é nível de humildade, é entender que o novo negócio pode não gerar os mesmos resultados do negócio anterior, Sim. porque ele tem outras variáveis que são deles específicos e tem que ser estudado. É isso, cara. Total. É isso. E assim, estamos chegando pertinho do nosso finalmente. Dadá, eu preparei uma pergunta que eu sempre tive curiosidade sobre cultura da empresa. Uhum. Cara, a gente tem mais uns 5 minutinhos aí e Uhum. vamos aproveitar esse tempo, caso você queira. Explica pra gente aquelas viagens da gestão. O que é isso? É da empresa? É de quem é a ideia? Que vocês se juntam e viajam eventualmente uma data do ano? E assim, o que isso fortalece vocês como gestão? O que isso fortalece como negócio, né, a partir disso? Eu sempre tive curiosidade de perguntar isso, cara. Cara, a cultura da empresa, ela é muito pautada no fundador, né? Acho que o Diogo tem um papel fundamental nisso. Ele, por si só, é um cara que ama viajar, conhece o mundo, teve várias experiências fora do Brasil. E ele entendia que isso era um diferencial. Que as pessoas que estavam ali criando um negócio que era para ser um negócio mundial, precisavam também ter essa experiência. E ele, conseguiu proporcionar isso para muitas pessoas. Muitas pessoas foram até a Europa ou América do Sul, ou até mesmo, às vezes, coisas menores, até São Paulo, etc., para conhecer parte desse universo. E a Raia, eu até brinquei esses dias com o Silnara sobre... Cara, a gente era meio que uma seita, né? Porque era muito pequeno e a gente era muito conectado, né? E tinha uma facilidade, né? A gente estava com um espaço pequeno, com todas as pessoas falando o tempo todo sobre aquilo e etc. Quando a gente começou a crescer, a gente viu essa dificuldade de continuar com a cultura forte o suficiente, mesmo estando num outro prédio ou em outro lugar, ou passar essa cultura para as lojas de São Paulo. E a gente começou a ter algumas ações para construir isso de forma que a gente conseguisse ainda ter isso. Então, por exemplo, a pessoa que ficava à frente da loja de São Paulo era uma pessoa de Vitória que tinha trabalhado com a gente em diversos momentos, trabalhando até madrugada e etc., e que tinha esse DNA do que era aquilo ali, o que era entregar para a empresa, o que era a cultura e tudo mais. Tanto que desempenhou um papel fundamental na criação de comunidade também dentro daquele outro ambiente que não o que a gente estava, que era a Vitória, né? Sim. E aí, voltando, né, a falar das viagens, cara, isso é imprescindível, assim, eu vejo que para criar a cultura de senso de dono, para criar a cultura de, olha, isso aqui é o que a gente precisa fazer, para criar a cultura de, tipo, olha, eu quero mais, eu quero estar fazendo a mesma coisa que o outro cara, por que eu não consigo? E ter esse senso de inconformismo. Pô, por que eu não consigo fazer uma jaqueta igual a desse cara aqui da... Às vezes a gente sabe, porque a gente não tá fazendo na China, né? Então, ainda não tem a indústria, mas assim, inconformado, não, a gente precisa ter esse produto, a gente precisa ter isso, eu quero fazer esse negócio que esse cara fez, eu quero estar melhor que esse cara, o produto desse cara, o nosso é melhor. E entender isso, às vezes a gente tem uma síndrome
impostor, ou que a gente não é bom o bastante, Sim. que não sei quem é melhor, Sim. etc. E olhar, às vezes, para dentro e falar, não, a gente é bom o suficiente e a gente está construindo isso. Só inconformado. E tá fora desse eixo, assim, principal de moda do Brasil, que é Rio-São Paulo, Sim. também fez com que a gente se unisse mais, assim, porque acaba que você não tá ali meio que naquela panelinha do Rio de São Paulo, etc., mas você tá aqui focado, Sim. correndo atrás de entregar o melhor que você pode e tudo mais. Isso fez com que a gente fosse buscar na hora certa o que a gente precisasse e voltasse para casa. Tem até uma frase que é meio assim, né? Sai de casa, faz a sua missão e volta. Sim. Tem um negócio assim que eu Massa. não tô lembrando. Conectar a visão, então, né? É. Conectar a visão. Eu vejo isso, eu vejo que vocês são muito conectados nas fotos, né? Na realidade. Porra, você tira as fotos lá e você, ainda mais que gosta de arte, né? Aham. Tira umas fotos mais diferentes, né? E eu vejo pelo menos é o que eu não é baba-ovo, não, tá? Tô falando sério mesmo. Quando a gente é espontâneo, a espontaneidade dos risos, dos rostos, da amizade. E é um time que, em tese, me parece que são amigos, porque pra fazer essa viagem aí, isso não era vira, né? Você sente pertencente naquele ambiente, né? Esse ambiente. Não, são memórias eternas. E aí é um legal. resultado que entregam também, né? Querendo ou não, acredito eu até que é bancado pela empresa, obviamente, eu, né? Cara. Então, querendo ou não, é um benefício, é uma sensação de pertencimento, é uma sensação também de retorno, de reconhecimento. E eu queria, inclusive, falar sobre reconhecimento, mas deixa pra próxima. Inclusive, eu tô até pensando aqui já, hein? Podia trazer o Bertz, né? Não sei se é possível sair 2 ao mesmo tempo, mas seria legal trazer o Bertz também, Com mais certeza. você, ele, de repente, né? Cara, Bertz é um cara fenomenal. Aliás, um abraço pra ele. Que Pô, ele é um adoro. cara totalmente fora da curva, Tava- autodidata. Sim. A história da vida dele, Nossa, né? Cara, eu conversei com ele esses dias e falei, bicho, eu não lembrava que sua vida era desse jeito, não. Eu tô aqui, a gente tá falando, eu falei, caralho, por que eu esqueci? Na verdade, se tivesse chamado do Bertz, era pra ser 2 horas, né? Porque ia ter que falar do Bertz. E ele tava morando lá de casa, há um tempo atrás, eu mudei agora, mas eu acho que ele tá lá ainda, não sei. Acho que ele tá em Gaivotas, né? Isso aí. E ele malhava comigo, porra. Então eu via ele, via a Marcela, né? Falava com ele, na rua via ele. Marcele. Marcele, aí querer demais. A Marcele, via ele na praia lá, na orla, e é sempre um prazer, né? Sempre um querido, um gentleman, né? Sim. Sempre foi. E é isso, tá convidado, hein, Bertz? Quero você aí na próxima, hein? Beleza. Gente, foi tão fluida a situação. Eu tô que a gente vendo o chegou a seguinte. estourar um tempo. Não, que vai ficando bom depois de 30 minutos. Tinha 30 pra ambientar, pra você A falar. conversa foi mais 2 Gente, horas. Alexandre, pode cortar aí, vamos só pro finalmente aí então. Que é isso que tá acontecendo, tá? Porque depois eu vejo que a gente começa a ficar à vontade. O negócio começou a rolar agora. Eu tô achando que vou ter que aumentar isso ainda, Dá. Eu também tô achando que vai ter que Vamos ver vamos negociar com o Alexandre ali o dinheiro. negociar. Isso aí. Bom, pessoal, foi mais um episódio do podcast O Valor do Controle. E é isso. Se você gosta do nosso conteúdo, gosta da gente, gosta de falar de negócios, de conhecer pessoas como hoje, que a gente conheceu o Juliano, Bom, vem com a gente, acompanha. Sem dúvida alguma, para quem é fã de empreendedorismo, de vencer dores e desafios, sem dúvida nenhuma vai ser um bom conteúdo para vocês ouvirem em uma boa noite, em um bom descanso de sábado, ou até numa academia, né, Juliano? Isso aí. Um abraço, pessoal! tchau, Valeu, tchau. Próxima. pessoal.